Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. A gente vai falar sobre um livro que, desde que chegou aqui em casa, que eu tinha pedido para Faro Editorial de parceria, eu tinha me interessado porque eu fui pesquisar e ele é um livro baseado em uma história real do México, na década de 40. E o livro foi escrito por uma jornalista mexicana. Ela mistura história, né, do que aconteceu, né, fato, e mistura ficção. Ela mistura uma personagem que existiu com um personagem que ela criou. E isso funcionou muito bem nessa história. Eu tinha colocado para votação para vocês, mas vocês acabaram escolhendo Belas Sombras, que eu também acho que vai ser muito bom para ser o livro lido um pouquinho mais à frente. Mas eu vou falar hoje com vocês é de Herança Macabra. É um livro da Verônica I. Laca. E aqui a gente tem uma mulher conhecida como a Ogra do bairro Roma. Ela era uma parteira e ela passou a ser uma assassina de crianças também. A história dela é muito forte, muito pesada, e pra gente que gosta de livros desse gênero, a gente acaba, né, se encantando, assim, né, com tanta maldade, como dizer assim, encantando, como assim? A gente tem essa vibe de quanto mais sanguinário o livro, mais a gente se envolve com ele. É uma coisa muito doida, né? Porque é um thriller com assassinato, é um assassinato com uma mulher que deveria proteger crianças, mas na verdade ela está envolvida não somente com crianças, como também com outras atividades nada legais. É uma obra que não é fácil de ler. O início dela é um pouquinho lento, mas depois ela engata e eu realmente gostei, mesmo que seja de forma picotada, da maneira como a autora nos apresenta essa história muito, muito, muito marcante. A gente então vai conhecer essa mulher que é famosa por ser a Olga do bairro Roma. A gente está falando do México, da década de 40. Era uma parteira que ficou então famosa por matar mais de 50 bebês, gente. Olha só que coisa horrível. E ela não só matava, como ela às vezes também vendia essas crianças. Né? Ela pegava ali dos seus pais e tudo, e ela vendia esses bebês. Ela chega a ser presa, ela é condenada, mas em determinado momento, lá bem na frente, a gente vai ver o nome dela, né? É Felicita Chances Aquilon. A gente vai conhecer o Inácio Soares, que é um escritor e é um personagem que aí ele não existia, ele é um personagem ficcional da autora. A gente vai ver que ele começa a receber fotos de crimes pavorosos e que talvez estejam ligadas a essa mesma mulher. Ele começa então uma investigação particular para entender o que está acontecendo, se ela realmente está envolvida nisso e o que é que ele tem a ver com essa história, porque é exatamente que ele foi escolhido para saber dessa história, para publicar essa história, para investigar essa história. A premissa do livro é extremamente bem planejada e muito interessante. É uma premissa que prende a gente quer saber por que essa mulher fez isso, se ela fez isso, né, como é que estão as pessoas que ela vendeu, a gente quer saber várias coisas. Trazer um personagem tão marcante da história do México, uma assassina, para dentro de um livro onde mistura o ficcional, eu achei que a autora fez bem demais. Ela mescla, então, nessas histórias reais com essa ficção e aparecem muitos personagens na história, mas eu acho que eles são extremamente bem inseridos e eles têm justificativa para estarem presentes, não deixando com que a história principal fique estagnada, fique parada e seja. Porque o início é um pouquinho parado, mas depois, como eu disse para vocês, ele vai embalando. A história é desconfortante, ela traz pra gente momentos assim muito cruéis, ainda mais tudo que envolve criança, a gente acaba sentindo em triplo, né, gente? Pelo menos eu, quando eu leio assim, qualquer coisa que envolva, matou a criança, sequestrou a criança, a gente sempre fica um pouco mais light quando é um adulto, que a gente imagina até que sabe se virar, mas uma criança, né, alguém frágil, que ainda está ali sem poder se proteger exatamente. A gente tem assim alguns momentos que se embola um pouco na narrativa, nem tudo é perfeito aqui no livro, é por isso que eu dei nota 4 estrelas, mas ainda assim a gente encontra um propósito depois, né? A gente acaba fazendo, algumas coisas são um pouquinho jogadas rapidamente, outras coisas parece que não foram bem explicadas, mas de qualquer maneira eu acho que o resultado dessa história, dessa mulher, né, que é acusada de ter tirado a vida de tantas crianças e portanto muito odiada, e de ter realizado aborto clandestino, de ter feito
coisas que, né, enfim, são hediondas e ainda de vender os bebês, né, sem autorização das mães, ou seja, sequestrando e para ganhar dinheiro em cima dessas crianças, ou seja, alguém que você confia num momento que é tão importante da sua vida, né, que é você dar à luz ao seu filho, de repente ela é uma assassina, sequestradora e tudo de ruim que você pode imaginar. E aí a gente também começa a se perguntar qual é a ligação dela com esse, como se fosse jornalista, e com outros personagens também. A gente fica muito transtornada com a frieza dela em muitos e muitos momentos, porque ela é uma criatura que realmente mete medo, não só pelas atrocidades que ela faz, mas pelo comportamento dela. Então é algo que a narrativa vai trazer pra gente, essa maldade humana, e isso é sempre muito assustador. Bom, vou deixar aqui a dica então para vocês lerem, o link na caixa de descrição. O primeiro é sempre da compra na Amazon, sempre peço que vocês comparem pelos meus links, que eu recebo aquela comissão que me ajuda aqui no canal para mandar correio para vocês, eu sempre fazendo promoção, e vocês apoiarem meu trabalho, claro. Vou agradecer a André da Fara Editorial, envio do exemplar e você do outro lado por acompanhar o meu trabalho, por estar sempre aqui presente, membros do canal, pessoal que está sempre nas lives de leitura. Fica aqui um livro, uma indicação de um livro que eu curti bastante sobre um thriller, mas é um thriller pesado que fala sobre maldade com criança. Então vocês já ficam avisados, se for um tema leve, não for um tema tranquilo para você, for um tema muito pesado, sugiro que você busque outras leituras. Aqui está sempre saindo leitura e toda semana praticamente. Essa não, porque a gente está em Festival do Rio. Tem live para vocês com dicas de livros. A gente conversa bastante. Não tem spoiler nas lives de resenha. Então, você está super convidado ou convidada para participar com a gente, tá? Beijo grande. Fui!